Uma boa tarde a todos, que Deus te abençoe. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar um texto que falou bastante ao meu coração essa semana. Creio que também vai falar ao seu. Esse texto encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Nós faremos a leitura a partir do verso 38 até o versículo 42, sendo que o tema da nossa mensagem é escolhendo a boa parte. Diz assim a palavra do Senhor: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aqui. O que você faria se você recebesse uma visita inesperada? Foi isso que aconteceu com essa família, a família de Marta, Maria e Lázaro. Provavelmente Marta era a irmã mais velha e, portanto, todas as responsabilidades, no que diz respeito à hospitalidade, estavam principalmente por sua conta. Eis que, de repente, Jesus bate à porta. Muito provavelmente Jesus e seus discípulos. Como Marta, amava a Jesus, toda a sua família, eles eram muito amigos, certamente ela se preocupou em fazer o melhor, em recebê-lo da melhor maneira, em preparar uma boa refeição, e realmente fazer com que eles se sentissem acolhidos, bem recebidos. Naquela época não tinha o WhatsApp, nós não tínhamos as mesmas facilidades de comunicação, então muito provavelmente essa visita pega Marta de surpresa. Nós vemos então um quadro onde há duas mulheres, Marta e Maria, duas irmãs. Uma se esforçando sobremaneira para oferecer o seu melhor, para servir da melhor maneira possível, e começa a correr para lá e para cá, agitada, talvez preparando muitas coisas, fazendo ali pratos e cozinhando conforme o costume da época, para que sua visita se sentisse acolhida. E no outro quadro nós temos Maria, simplesmente assentada aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras, ouvindo seus ensinamentos. O ministério de Jesus era um ministério muito dinâmico. Nós podemos perceber por meio dos evangelhos que cada vez que ele ia a determinado lugar ou conversava com determinadas pessoas ou pessoa, sempre havia um propósito, sempre havia um ensino, nunca era algo vão. Jesus estava certamente naquela casa com um propósito. Certamente as palavras que ele estava proferindo naquele lar eram palavras importantes, talvez direcionamentos realmente para os seus discípulos. E Maria se coloca ali numa posição de submissão, de humildade, buscando realmente entender e aprender, de tudo aquilo que o Senhor estava ensinando naquele momento. Por outro lado, Marta continua ali correndo e atarefada e aflita, servindo, fazendo o seu melhor, mas infelizmente perdendo aquilo que Jesus estava fazendo naquele lugar. Às vezes nos perdemos também nas nossas muitas tarefas, nas nossas muitas atividades, e muitas vezes transformamos o servir a Deus ou as atividades em algo que nos rouba praticamente todo o tempo e todas as nossas energias.
É claro que servir a Deus é algo legítimo, é claro que devemos sempre fazer o nosso melhor, mas não devemos abrir mão do tempo de intimidade, do tempo na presença de Deus, onde nós podemos aprender, ser transformados, obter crescimento e entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Uma coisa deve caminhar junto com a outra, elas devem caminhar realmente alinhadas. E naquele momento, Marta torna-se então irritada com aquela situação. A impressão que ela tem no coração e na mente dela é que sua irmã está ali folgada, né, preguiçosa. E ao invés de ajudá-la naquela situação, visita dentro de casa e tantas coisas ali para fazer, ela está simplesmente ali sentada. Essa é a visão de Marta, né? Ela não tem uma percepção realista da situação, ela não entende o que está acontecendo naquele momento e o que ela está perdendo também. E sente-se injustiçada. É interessante que ela praticamente chama a atenção de sua irmã e de Jesus e pede a ele que se posicione a favor dela. Olha, Jesus, o senhor não está vendo? Eu estou aqui literalmente me matando de trabalhar, fazendo o meu melhor para o Senhor, para o seu reino, e minha irmã está ali sentada, simplesmente sentada. Ela está vendo que eu estou trabalhando e não está me ajudando. Repreende a minha irmã. É interessante que ela se sente nessa posição. Muitas vezes as obras causam em nós essa impressão. A impressão de que podemos pedir algo de Deus, que podemos obter o favor de Deus, até mesmo o seu favor, a sua predileção, ou até mesmo exigirmos coisas do Senhor. Naquele momento, ela exige de Jesus um posicionamento. Olha, repreende a minha irmã, está ali folgada, mas ela se depara com uma surpresa, porque a repreensão não vem sobre Maria naquele momento, mas sobre Marta. Naquele momento, Jesus carinhosamente, como sempre fazia, mas com toda a autoridade que possui, olha para Marta e diz: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Você está aí se preocupando com muitas e muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirado. Veja que princípio interessante. Aos olhos humanos, Marta parecia muito certa naquela situação. E muitas vezes nos sentimos assim. Nos sentimos tão atarefados e o nosso tempo torna-se aí tão ocupado no serviço, não somente no serviço que nós chamamos de religioso, ou seja, o serviço ministerial, aquele com o qual servimos a Deus dentro do âmbito da igreja, mas em tudo que nós fazemos, né? Nossas atividades domésticas, o nosso trabalho, tudo aquilo que nós fazemos também é para a glória de Deus e o nosso dia acaba se tornando cansativo, maçante, atarefado, de modo que muitas vezes perdemos realmente oportunidades de estarmos aos pés do Senhor, de estarmos aprendendo do Senhor e entendendo que talvez Ele queira nos ensinar algo naquele momento. Era o que estava acontecendo com Marta. E Jesus declara a ela: olha, não precisa de tanta coisa, não precisa de tudo isso. E Maria escolheu a melhor parte. Que nós possamos aprender também com essa situação, que nós possamos entender que apesar das nossas atividades, do nosso trabalho, do nosso serviço ao reino de Deus ser algo importante, isso não substitui a presença do Senhor e o tempo que nós dedicamos em ouvi-lo, aprender dele, buscando intimidade, buscando crescimento. Maria entendeu que aquele era um momento especial, que aquele era um momento importante, um momento em que o Mestre estava ali para ensinar. Enquanto Marta estava preocupada em alimentar as pessoas, Maria estava sendo alimentada. O pão da vida estava ali. Os dias se tornaram difíceis
com o passar do tempo e creio que a nossa geração é uma geração extremamente ocupada. E certamente cada um de nós já se sentiu como Marta, mas que possamos escolher a boa parte, que possamos encontrar nos nossos dias, nas nossas agendas, nas nossas tarefas, sempre o tempo e o momento para estarmos aos pés do Senhor, aprendendo dele com humildade, ouvindo, sendo alimentado e fortalecido por sua palavra e por sua presença. Que possamos vencer aí as muitas vozes e as muitas atividades diárias e dedicarmos mais tempo aos pés do Senhor. Quero orar com você nesse momento. Senhor, te agradeço pela tua palavra, pela tua presença. Te agradeço porque tu és fiel, santo, bom e verdadeiro. E porque, apesar de ser, Pai, um Deus soberano, o Rei de toda a terra, de todo o universo, o Senhor é um Deus que quer se relacionar conosco. O Senhor tem prazer em que busquemos tua presença, em que nos assentemos aos teus pés, para ouvir tua voz, para aprender do Senhor, para sermos alimentados e edificados por ti. Senhor, aquieta os nossos corações e ajuda-nos a encontrarmos equilíbrio nas nossas muitas atividades e rotinas, os nossos dias que muitas vezes são tão cheios de coisas e tão cheios de tarefas, e todas elas são tarefas legítimas, Senhor. Nós buscamos também te glorificar por meio das nossas vidas, mas que possamos fazer as coisas importantes e necessárias sem nos esquecermos da mais importante de todas, daquela que realmente nos prepara para a nossa eternidade, aquela que visa realmente o alvo da nossa fé, que é estarmos na tua presença, em adoração, em santidade, ouvindo a sua voz, ouvindo a tua palavra, aprendendo e se alimentando do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor trabalhe em nossas vidas e que possamos realmente escolher todos os dias a boa parte em meio a todas as nossas lutas diárias. Te agradeço por tudo, Senhor, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.